Já tô apurando aí, já fiquei em dois vácuos. Lisca visualizou e não respondeu. Eduardo Batista Opa, visualizou e não respondeu. opa. Então, tô apurando aí já. E a curto prazo, qual o nome seria ideal para trabalhar com jogadores gringos e da base? E possíveis reforços escassos. Até porque o mercado não é um mercado amplo. Eu preciso que o técnico chegue e tenha um X de explorar, no bom sentido, a base. Claro, responsabilidade para a base, para mandar alguém para o profissional está aqui, tem que entrar, macho, velho. Tá ganhando 2-0, o jogo tá tranquilo, bota o menino, mesmo tremendo vá verde ali as pernas, bota, joga, entra aí, professor, qualquer coisa, entra aí. Dos nomes especulados aí, eu sei que a campanha de 2019 traz, né, esse querer do Guto Ferreira de volta, entendeu? E eu não julgo, também é um ótimo treinador. Eu acho que o Guto faz ótimos trabalhos quando ele pega, né, o elenco já montado. Eu não sou muito fã do Guto quando ele precisa montar os elencos, entendeu? Então eu acho que se a diretoria optar pelo Guto, eu acho que vai ser um acerto. O Lisca também é um bom treinador, é um cara mais enérgico. É um cara que chega, mexe no vestiário, entendeu? Chuta a balde, dá cabeçada na parede, entendeu? Então é um cara que o jogador se identifica também. Mas, assim, teve o caso recente agora, né, de que o Sport ficou em stand-by com o Lisca por conta da questão dele aí na Arábia, vai, não vai. Eu não sei até que ponto isso pode influenciar, né? Numa possível vinda ou não do Lisca para o Sport. Lisca nunca foi um nome 100% bem quisto, né? Dentro do clube, pela história dele no Náutico, por tudo que já aconteceu de alfinetada, a gente sabe muito bem, né? Mas tem os seus fãs na Ilha do Retiro também. E se for contratado, para mim é um bom nome. E o Eduardo eu também acho um ótimo nome. Eduardo Batista é um cara muito inteligente, é um cara que tem história no esporte, é um cara que saiu do nada para o céu muito rápido, entendeu? E a queda também foi muito rápida, mas ele está se reconstruindo na carreira. Fez um baita de um trabalho no Mirassol, Campeonato Paulista, acesso, acabou voltando para a Série A, foi treinar a equipe do Juventude, então ele se relançou ao mercado. E se ele for contratado pelo Sport, eu não acho que vai ser uma aposta ruim, não, porque é um cara que tem identificação com o clube, provavelmente deve conhecer muitos desses jogadores aí do elenco do Sport, porque ele acompanhou, né? Já deve ter trabalhado com alguns ao longo da carreira. O Nelsinho Batista voltou para cá também há um tempo atrás, então com certeza o Eduardo acompanhou também e acompanha, né? Porque quem marca história nos clubes sempre tem aquele pezinho, aquela ligação, né? Porque sabe que a qualquer momento pode ser chamado de novo. Então, assim, não pensem em nomes exorbitantes. Eu acho que vai ficar nessa linha de raciocínio aí. Caso Lisca, Guto e Eduardo não tenham um acerto, que até então são os nomes, né? Os nomes que eu queria, só para colocar um ranking, entendeu? O meu querer é Guto, Eduardo e Lisca. Lisca seria um bom nome, até porque é um cara enérgico e o esporte precisa dessa energia para ressurgir no campeonato. Mas tem um porém. O Lisca há muito tempo não trabalha, enfim, tem a questão do mundo árabe, está esperando aí uma chance das brandas de lá. O esporte já está em stand-by. Será mesmo que ele quer treinar um time de Série B, já que ele conseguiu, enfim, uma ascensão na Série A, treinando o Ceará? Enfim, será mesmo que ele espera ou o nome um time da Série A ou ele pretende ficar aqui no esporte? Tem essa questão. Será que ele pode trabalhar com a base? Eu não sei de histórico do Lisca trabalhando em clubes e utilizando a base. Tem essa questão. E o esporte tem a base aí como um ponto forte. O Guto Ferreira já trabalhou aqui em 2019. No Bahia, o seu primeiro semestre não foi algo legal. O time do Bahia saiu na primeira fase do campeonato da Copa do Nordeste. Não foi bem no Campeonato Baiano. Conseguiu, na Série B, durante algumas rodadas, pelo menos nas 10 primeiras rodadas, vencer, foi líder da competição, venceu com propriedade Ele não fez um bom trabalho no Bahia e ressurgiu o time assim, fez um time melhorar no segundo semestre. No segundo semestre não, no começo da Série B. Mas logo em seguida o time do Bahia também não jogou bem. Eu também acho. Não jogou bem o time do Bahia. Para mim, tendo em vista toda a situação do time do esporte, a base aí surgindo como algo certo
a identificação que Eduardo Batista tem pelo clube, o cenário que o Sport enfrentará, tem a vontade, a garra do Eduardo Batista de ressurgir no mercado, retornando para o Sport, levando o Sport novamente à Série A, com um elenco que não é lá essas coisas. Então seria o seu melhor trabalho dos últimos anos, logo após o Mirassol. Então acredito que a vontade também conta muito. E se o Eduardo chegar na Ilha do Retiro, ele chegará com sangue nos olhos, com o intuito de fazer o Sport ressurgir no cenário brasileiro, retornando para a Série A. Então, na minha visão e no meu querer, assim como o Pedro falou, tendo em vista toda a situação, todo o contexto de base, identificação, o Eduardo Batista seria um ótimo nome para o time do Sport e também para esse elenco, pelo fato dele trabalhar bem o elenco. E montando um ranking, assim como o Pedro falou, seria Eduardo, Lisca e Guto Ferreira. São 3 excelentes opções para o padrão do Sport hoje. Existem melhores, claro, o mercado está aí, mas a gente tem que ir, como o Pedro Maranhão falou, numa lógica de realidade de tudo, história, de encaixes e de vontade, de tesão. Não adianta o cara vir para cá, estou desempregado mesmo. Não. A entrevista, a conversa não pode ser assim. Eu tenho que dizer hoje o técnico vai ser técnico do Sport. Não precisa. Não precisa. É bom pegar um avião ou fazer uma entrevista via online. Para sentir o cara. Presencialmente seria melhor, mas vai que não dá. Mas tem que ter essa conversa. O Guto tem uma ação na justiça contra o Sport, né? Só para lembrar. Mas isso aí se conversa. O Guto gosta do Sport, é um cara gente boa, conheço o Guto, né? Gente boa, enfim, tem toda a competência dele. Já começo pelo final, tá? Eu iria de Eduardo Batista, pelo tesão que Eduardo tem de voltar para o contexto do futebol, né, na primeira naipa, e o Sport pode dar essa sequência para ele, pode fazer isso. Levou uma lapada das mais corretas que o futebol podia dar, porque uma coletiva de imprensa ninguém merece estar ouvindo um murro na mesa e dizendo para um jornalista que cite a fonte. Quem vai citar a fonte, porra? Despreparadíssimo naquela época. Subiu demais e não estava preparado. Assim como tem jogador que sobe de vez, né? Ele, como professor, ele poderia ter tido aquela calma, respirado fundo, faltou aquele apoio. Mas eu acho que o ser humano não está passivo de erro, é um cara gente boa, conheço, para se ter uma ideia. A gente ganhou a Copa do Nordeste, eu estava no aeroporto, e eu disse, professor, tinha um jogo contra o Náutico, na quarta era quinta-feira, no domingo era sábado, eu disse, professor, o senhor sabe a rede social, o esporte, né, da Esporte, o senhor quer que eu já vá tratando o torcedor para que o jogo, que quem chegue em Recife já vá sem ter festa para não desgastar, etc, etc. Não, isso aqui já faz parte, lá vai fazer parte do treinamento para o clássico. Eu disse, puta, que esse cara é diferente. Ali eu virei fã, isso no aeroporto, lembro como se fosse hoje, como são técnica na mesa, eu conversando com eles, e o professor disse isso. Mas não é por isso, é por causa do tesão de voltar, porque ele conhece o clube, sabe o bom e a cobrança, né, que às vezes é ruim da torcida do Sport, tem o DNA, foi fomentado aqui. Então, por isso, eu iria para este momento, por essa necessidade do cara. É como se eu tivesse brigado com meus pais ou com uma família e chamasse, vem cá, mano, vamos se juntar em prol da nossa família? E o Sport está precisando disso, de um cara nesse sentido, sabe? Faça essa leitura. Que olhe para a base, e ele é um cara que olha para a base. Não estou excluindo nem Lisca nem Guto, mas minha sequência, do início para trás, como vocês fizeram, é Eduardo Batista, Guto Ferreira, e a última opção minha dos 3 seria a Lisca. Lembro, todos os 3 são excelentes opções para esse trabalho dentro do Sport. Porém, contudo e todavia, só para finalizar, lembro para você, torcedor do Sport, que apenas um técnico, mudar somente o técnico, não vai fazer muita coisa. O Sport tem que ir atrás de um comandante nessas características que Pedro falou, que eu falei, que o Will falou, que você está falando no perfil aí, que todo mundo sabe, né? Cada um do seu contexto, mas está todo mundo indo na mesma, porque todo mundo tem esse DNA do futebol pernambucano, em especial do Sport. Mas precisa ter a conotação de contratações. A gente sabe quais são os problemas do Sport e de deficiência. Não dá para Giovani ser o cara desse meio de campo, o novo Juba. Não dá para ficar na mão de Juba. Aliás, não dá para ficar na mão de seu ninguém. Tem que ter um time muito, mas muito melhor do que está aí, né? Aliás, um time dentro de campo. O Sport hoje não tem um time.